Eu queria que você falasse um pouco do seu livro, né? Um livro que você escreveu, né? Arapiraca, Cidade da Gente, né? Você teve participação nesse livro. Falasse um pouco dessa experiência sua, o que você abordou, para quem não conhece, né? O tema já diz muito. Muito importante, foram os anos anteriores ao centenário da cidade e foi uma experiência muito bonita. Eu, professor João Paulo Holanda, que é professor de português, professora Lucicleide de geografia, que é professora da UNEAL, a gente se juntou, né, a um convite da Prefeitura Municipal e escrevemos, né, o Arapiraca, Cidade da Gente, que é um livro didático para a educação básica, porque a gente tem a referência, né, do grande Zezito Guedes e do professor Valdemar também, que já tinha estudos e algumas publicações voltadas à história da Arapiraca, mas para trabalhar com o 1º ao 5º ano, os anos iniciais e com o ensino fundamental, ainda não se tinha um material específico. E aí a gente fez, né, os 2 capítulos que eu fiz foram os lugares de memória, né, história e memória, até porque no mestrado eu tinha pago e a memória é um tema que me toca muito. E aí eu abordei, né, os lugares de memórias da nossa cidade, como a estação ferroviária, né, que foi um polo muito importante. O antigo Clube dos Fumicultores, que já não existe na localização que tinha. Os cinemas, que eram grandes polos de cultura, né? Meus pais falam muito dos shows que tinham nos cinemas, né? Dos momentos que as pessoas vivenciaram, e a gente demorou muito depois para ter um cinema aqui, né? Eu tenho 11, 12 anos só que nós temos acesso a cinema, mas a gente teve o Triunfo e o Trianon, que foram 2 grandes cinemas que marcou muito, né, a juventude dos nossos pais e a nossa infância. Então tem lugar, o próprio Cuscuz, que depois que a gente reclamou tanto que a Praça da Prefeitura foi restaurada, não fizeram o nosso cuscuz, mas nos CRAs, né, a Prefeitura retomou. Então tem alguns CRAs da cidade que tem, né, não é da mesma forma. Então Arapiraca, como eu já falei, ela só tem 100 anos, mas ela precisa mais prezar pela sua memória, porque tem lugares que os nossos filhos não têm mais acesso, né? Porque, como eu falei, os cinemas viraram drogarias, né? Olha, um lugar que era lúdico, que era prazeroso, que era cultural, virou um lugar de vender remédio. Isso é muito simbólico, né? Ou uma igreja também. Então a gente mencionou, a gente também trouxe os artistas locais, como Marta Eugênia, que é uma poeta maravilhosa que nós temos aqui em Arapiraca. E aí eu trouxe para que os alunos tivessem acesso à poesia dela e também pudessem trazê-la na escola. O Daniel Alves, conhecido como Zé de Quinu, que faz cordéis maravilhosos. Então a gente foi trazendo elementos e pessoas da cultura local para que depois a gente pudesse levar essas pessoas para as escolas, para que os meninos entendessem essa Arapiraca, né, de vários ramos. Porque se a gente perceber, a maioria dos bairros de Arapiraca são nome de árvores, né, ou de animais, né? Batingas é uma árvore, Pau d'Arco é uma árvore, né? Guaribas é um tipo de macaco. Então, assim, a gente é uma cidade que fala muito, né, da natureza. E esses lugares de memória também sociais precisam. O bosque agora é um lugar cultural familiar muito grande. Então a gente precisa preservar, né, não só os espaços, mas essa identidade, essa memória. O Museu Zezito Guedes agora tem um grande avanço depois que inaugurou, porque ele trouxe o Biribinha, né, tem as vestes do Biribinha, e o Biribinha está, graças a Deus, aí vivo, né, mas é o nosso patrimônio. Tem os vestes do Nelson Rosa, né, vestes de coco, tem objetos do seu Paulo do Bar, né? Eu mesmo participei de um curta que fala sobre o seu Paulo, Memórias de um Bar de Memórias. Porque a gente, que só quem viveu ali, né, que frequentou aquele bar, sabe o que culturalmente ele nos permite, o quanto simbólico e político era aquele lugar. Então é muito importante a gente cultivar e disseminar a memória da nossa cidade. Importante e preservar, né? Quando preserva a memória, né? Um povo sem memória, um povo sem identidade. Exatamente. Então essa sua fala é sensacional, né, Léo? Exatamente. Uma noite de muito conhecimento.